o Gustavo, né? E a ideia hoje aqui é nós trocarmos uma ideia sobre vinhos franceses, né? Nós iniciamos uma parceria este ano com a Juliana e com o Julien, né? Da JJ Distribuidores. Eles fazem um trabalho muito semelhante ao que nós, à Lusitana, também sempre fizemos com Portugal. Uma curadoria personalizada, direto no produtor, na França, produtores pequenos, produtores exclusivos que ainda não estão pelo Brasil, joias assim um pouquinho diferentes do que o mercado normalmente tem, e com um objetivo muito claro de ter todas as regiões de França no portfólio, desde as mais conhecidas às menos conhecidas. Então, um trabalho muito próximo do que nós sempre fizemos com Portugal, e a parceria está dando muito certo, e acho que é importante agora todos nós, para nós também da Alma Lusitana, aprendermos um pouco, conhecermos os produtores, conhecermos os vinhos. Então hoje aqui é um bate-papo mais de conteúdo, não comercial. Acaba tendo aqui no meio representantes, clientes, distribuidores. Então aqui não é muita parte comercial, mas muito mais a parte de produto, de conceito, de vinícola, eventualmente alguma história, alguma situação comercial, que amanhã ou depois vocês que estão aqui vão pegar, vão identificar e vão poder fazer negócios com isso, tá? Vou passar a quem vai tocar a reunião, que é a Juliana, né, que é sócia da JJ Distribuidores e é que faz o trabalho ruim de ir pelas vinícolas lá pela França, de produtor em produtor, beber um pouquinho e decidir o que é que vale e o que é que não vale trazer para o Brasil, né? Todos os vinhos estão connosco no nosso armazém da Alma Lusitana em Joinville, então acabam saindo junto com tudo o que nós já temos de Portugal. E agora vou deixar a Juliana se apresentar um pouco e trocar uma ideia sobre o portfólio dela, explicar de cima a baixo 21 referências exclusivas no Brasil. Está contigo, Juliana. Podes tocar o ar. Obrigada, Carlos. Boa noite a todos, para quem não tinha dado boa noite ainda. Eu vou ser muito breve na nossa introdução. Eu e o Juliano, meu marido, ele está aqui. O Juliano não fala português, por isso que ele não está fazendo a apresentação, apesar dele conhecer muito mais de vinhos do que eu. Tudo que eu aprendi foi na raça. Eu não fiz curso de sommelier, de enóloga, WSET, nada disso. Mas eu acho que agora, já trabalhando há 2 anos com vinhos, eu acho que já tenho um pouquinho de conhecimento, pelo menos na área comercial, para poder passar para vocês. O Juliano vem aqui dar um oizinho. Você está participando? Ele está participando também, mas vem aqui mostrar sua carinha. Ah, tá bom. Ele tá aí no meio de vocês, e tem a Patrícia também, que nos ajuda nas vendas. Então, a JJ Distribuidores, de Juliano e Juliana, faz, como o Carlos disse, um trabalho muito parecido com o trabalho que a Alma Lusitana faz. E a gente criou essa empresa porque eu vim morar aqui na França em dezembro de 23 e eu precisava ter um trabalho. Então, depois de ter feito uma viagem a Champagne e tendo feito um estudo já dos custos de importação e tal, eu percebi que mesmo para importar champanhe, ainda assim seria viável, mesmo com um preço mais caro e trabalhando um produto de luxo. Então, nós criamos a JJ Distribuidores e a gente vai e tenta fugir do lugar comum, que é o quê para a França? Champanhe, Bordeaux, Borgonha. É claro que hoje a gente tem vinhos de Bordeaux e da Borgonha também, mas não é o nosso foco. Muito menos os famosos e o que todo mundo busca em confrarias e tal. A gente quer, primeiro, abordar uvas que ainda não chegaram no Brasil, não são muito difundidas no Brasil, para que as pessoas comecem a provar novos sabores e tudo isso. E desbravar regiões francesas, que existem muitas, né? Não é só Bordeaux, Borgonha e Champagne, que muita gente ainda não conhece. Então, aqui eu tenho um mapa da França, focado nas regiões produtoras da França, tá? Aí agora eu vou começar a introdução de cada rótulo, passeando por cada região.
Eu venho da área de moda e da área de produto, e o Julian trabalha em TI. Mas vinho era uma paixão que nos unia e a gente resolveu, então, abrir a empresa, porque a gente sempre gostou muito, principalmente da área de harmonização, porque o pai do Julian é chefe, agora ele está aposentado, mas ele foi chefe de catering da Air France para business e para primeira classe por 10 anos. Então, esse mundo de vinhos e harmonizações sempre foi muito próximo da família do Julian e agora muito próximo de mim também. E aí nós começamos por vinícolas do Sudoeste, justamente pelo fato dos pais do Julian morarem ali. Eles moram numa cidade que se chama Condom, que fica entre Bordeaux e Toulouse. Então, eu vou voltar aqui no mapa da França, né? Então, o Sudoeste está nessa parte, nessa área aqui laranjinha. Juliana, deixa-me só te interromper. Gustavo, tu consegues liberar aí o Fernando? Ele não consegue entrar? Não sei. Desculpa, Carlos, é como eu falei para a Juliana agora há pouco, a reunião está aberta. Ele só tem que conferir se o link dele é o mesmo, está certo? Não tem ninguém pedindo para entrar aqui pelo nosso link. A reunião é aberta para quem tiver o link. Então tá. Então reenvia de novo o link para ele de novo, para ver se ele está com o link certo, por favor. Tá. Pode seguir, Juliana. Tá bom. Então, nós vamos começar agora pelo Sudoeste, que foi a primeira região que a gente começou a desbravar, até pela facilidade dos pais do Julian morarem nessa área. E aí, lá no Sudoeste, tem um IGP, não é a OP lá, que se chama Côte de Gascogne. E aí, eu dou uma introdução aqui pequena sobre a Côte de Gascogne, eu não vou ler e não vou entrar nesse mérito, depois vocês vão ter essa apresentação, vocês podem ler, mas é uma apelação do Sudoeste, tá? Acho que tem duas. E essa é a que a gente trabalha no Sudoeste. No Sudoeste, hoje em dia, a gente trabalha com duas vinícolas, a Viladria e a Burros, e eu vou fazer uma introdução agora da Burros. A Burros é o nosso vinho de aposta para a entrada em carta de restaurante de início, tá? Para aquele vinho que aquele casalzinho vai celebrar o Dia dos Namorados e tal, e vai ser ali no primeiro preço do restaurante. São vinhos muito equilibrados e raramente dá diferença de safra entre um ano e outro, em termos de aromas e sabores. E a curiosidade dessa vinícola é que hoje quem comanda são dois irmãos, o Remy e o Brice, e eles também são cervejeiros, mestres cervejeiros. Então, eles também produzem cerveja orgânica lá no Sudoeste. As cervejas também, por sinal, são muito boas, mas importar cerveja é um pouquinho mais difícil. E aí, da Burros, a gente tem o The Bold Gascony Rouge, que é esse rótulo bacana, moderno, que é 65% Marcelin, 35% Mansan Noir, e aí tem a ficha técnica, com todos no nariz, no paladar, a recomendação de harmonização. Aí a gente tem o branco deles, que aí são 3 uvas, Colombar, 40%, Sauvignon Blanc 35% e 25% Gros Mansan, que é uma uva bem típica lá do Sudoeste. E agora a gente está apostando num vinho laranja deles também, porque vinho no laranja vai bem no Brasil, a gente já tinha um outro. Só para vocês saberem, a gente está na segunda importação, tá? Na primeira importação, a gente tinha 12 rótulos, e agora a gente já pulou para 21. E a gente tinha um vinho laranja, que eu vou mostrar ele mais para frente, que ele não é do Sudoeste, ele é do Vale do Rhône. E é um vinho que vende super bem, é um vinho que vende assim, sozinho. E aí eu acho que é uma coisa de Brasil, está na moda ainda, vinho laranja no Brasil. E então a gente resolveu apostar também no laranja da Burros, que é novidade. Esse a gente está começando a vender agora, tá? E ele tem a uva Floreal, que é uma uva resistente, que ela sobreviveu aí ao tempo, né? E ela reapareceu. E Gros Mansan, que é
a uva lá do Sudoeste. Juliana, essa uva é bem típica da região? Essa uva só tem mais nessa região? Ela tem ali Bordeaux também, tem algumas vinícolas que tem, mas ela é típica do Sudoeste. Colombar e Gros Mansan, as duas, para uvas brancas, tá? Perfeito. Aí, e Floreal é uma uva resistente, mas não tem só no... Não. Burros está na classificação HVE, que é alto valor ambiental, que é um passo antes de se tornar orgânico, e tem muitos produtores que decidem parar por aí, porque para ser orgânico precisa seguir várias regras, e às vezes um ano não muito bom, com muita chuva ou com muito sol, você precisa dar uma melhorada no vinho, e você às vezes é impedido quando o vinho é orgânico. Então, tem vinícola que para no HVE, não passa para o bio, que é o orgânico da França, para não ter esse problema, se tiver algum problema com a safra. No final de toda a apresentação, eu vou falar um pouco, imagina, Alexandre, eu vou falar um pouco da diferenciação entre HVE, bio e também dos produtores independentes, que 70% do nosso portfólio são produtores independentes da França. O que significa isso? Que a vinícola tem total autonomia para fazer seu vinho. E a maioria deles a gente os encontrou na feira de produtor independente, não foi na feira, na Wine Paris, que é a maior feira de vinhos aqui da Europa. Então, a Burros, inclusive, é produtor independente. Agora eu vou falar da Viladria, que é uma outra vinícola também lá do Sudoeste, eles estão tipo a 5 quilômetros de distância entre um ou outro, também é certificação HVE, apesar de ter uma parte da vinícola que é orgânica, mas é em outras coisas, é na parte agropecuária. E aí a Viladria, a gente só tem os brancos deles, a gente não tem os tintos, porque a gente prefere os brancos e não quis apostar nos tintos. E os tintos também são uvas como Taná, Sauvignon Blanc e Syrah, e a gente não queria essas uvas que concorrem tão diretamente com a América Latina. A Viladria, o dono dela é enólogo, o Jean-Pierre, e ele comanda ali a vinícola e faz um trabalho muito bacana com os vinhos brancos. Da Viladria, hoje a gente tem 4 vinhos deles, sendo que 2 a gente está fazendo recompra e 2 são novos. Esse aqui é um 100% Sauvignon Blanc, que se você fizer uma degustação às cegas, ele vai parecer um Sancerre. Então, assim, você pega um Sancerre e pega esse vinho e coloca lado a lado às cegas, vai ter gente que vai achar que os dois são Sancerre. Então, é um vinho muito bom, é muito fresco e aí eu acho que vocês têm que provar. Ele tá muito mineral. O segundo vinho é uma recompra, é o Côte Sauvage, que é 70% Colombar, que é a uva também do Sudoeste, e 30% Sauvignon Blanc. O próximo vinho é um 50% Chardonnay e 50% Gros Mansan, que é a outra uva do Sudoeste. E aí a gente apostou nesses 2 rótulos, o anterior, o Côte Sauvage e o Terre de Feu, porque a gente pensou, quem gosta de Sauvignon Blanc vai poder ter esse e provar uma uva nova. E quem gosta de Chardonnay tem o Terre de Feu, que aí experimenta a segunda outra uva do Sudoeste, que é o Gros Mansan. Se alguém tiver perguntas, como fez o Alexandre, pode escrever, tá? Que eu vou ficar de olho aqui. E aí, para finalizar sobre os vinhos da Viladria, a gente escolheu um vinho de sobremesa, que aqui eles chamam de Moleux, que é um vinho doce. Ele tem 40% de açúcar residual e é 100% Gros Mansan, tá? A gente nunca vendeu o vinho doce, até porque o Brasil é muito forte em moscatel, mas a gente vai tentar. Vamos ver o que acontece. Até porque nas degustações, eu estou mostrando na apresentação, ó. Tá vendo? Estou mostrando os rótulos. Sim, tá tudo certo. Pra gente não tá aparecendo.
Para mim não tá Não, aparecendo, acho que tem para mais alguém não. Tá aparecendo Eu tô- no slide eu tô ali, uma história de 2000 assistindo- anos, da Vila. Eu estou assistindo no telefone e não aparece, apenas a sua imagem. No meu celular aparece. você tá vendo, Carlos? No computador Aqui tá aparece bem. Acho que aparecendo. é questão do O celular. celular. mesmo. É, No computador Em aparece. algum lugar e talvez outro quem não. tá no celular não consegue, né? Porque fica menorzinho. Eu tô no celular e tá aparecendo. Eu não sei, talvez Eu seja também, alguma inclusive. atualização do Meet, né? Pode ser. Ó, como o Meet é do Google, pode Pode ser ser, quem tá pode com iPhone. Tá. no computador. Eu tô no celular e tô vendo normal aqui, tá? Para mim a apresentação tá ok. Então, Paty, vamos se seguir. você quiser seguir na apresentação que eu te mandei, eu tô no Viladria, eu tô no Jardim Não, Secreto. não, segue. Vou seguir. Depois, Ó, pode seguir. então, aí acabei em Sudoeste, tá? Aí agora, para não ficar confuso na questão do mapa da França, e eu tinha pensado em ir para o Vale do Rhône, mas eu vou daqui para cá, né? Então, assim, não faz muito sentido. Então, eu vou continuar perto ali do Sudoeste e vou andando ali no mapa da França, que é o slide 3, que eu já passei. Agora eu vou para Bordeaux, né? Já que o Sudoeste está entre Bordeaux e Toulouse, então eu vou para Bordeaux. A gente não tinha nenhum vinho de Bordeaux, nosso foco não é ficar se especializando em vinhos de Bordeaux. A gente agora está sendo até abordado pelas grandes maisons para representar algumas que já estiveram presentes no Brasil e agora não estão mais, como a Chateau Guiraud. E a gente, no momento, tem que é Alce Blay, e é um vinho orgânico de Bordeaux, que aí eu acho que a gente tem vantagem, porque é muito raro achar vinho orgânico em Bordeaux. Assim como também na Borgonha. Tem muito produtor que não quer. Eles falam, não vou. Já estou bem, eu vendo toda a minha produção. Isso, exatamente. É esse Sauternes da Guiraud. É muito bom. A Paty, né, Paty? Conheceu agora há pouco. E aí a gente trabalha com a Vignoble La Mouron, que é uma vinícola de 4 gerações, e assim como quase todas que a gente trabalha, tirando uma ou outra história que eu vejo que alguém comprou uma vinícola que era de uma família, a maioria vem de geração para geração, e aí a gente conta aqui um pouco da história, eu não vou ler, mas quem é o nosso contato lá hoje é o Vincent, tá? A gente só tem esse vinho, que é esse rótulo aqui, o Chateau Fredinac, é um Le Gabier Bio de 2021, e ele é 80% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon e 5% Cabernet Franc. E aí eu acho que o grande diferencial é ele ser um orgânico. Agora eu vou mudar de região, e a gente vai para o Vale do Loire. No Vale do Loire, nós já temos 1, 2, 3, 4 vinhos, tá? Então, a gente tem um Bourgueil, a gente tem 2 Sancerres e a gente tem um Pouilly-Fumé. Então, aí eu dou um pouquinho da introdução do Vale do Loire e falo um pouquinho desses 4 AOCs que a gente trabalha. E agora eu vou para a Domaine Rolus, que é o nosso primeiro rótulo, que é um típico Cabernet Franc do Vale do Loire, tá? Muita gente, quando a gente começou a falar que trabalhava com França, perguntava se a gente não tinha um Cabernet Franc. Tem Cabernet Franc? Tem Cabernet Franc? Tem Cabernet Franc? Hoje nós temos. Então, o Cabernet Franc que nós temos é esse aqui, ele se chama Le Mauvillain, é a safra 2024, é alto valor ambiental, HVE, um passo antes de ser bio, e um 100% Cabernet Franc, tá? Depois do Le Mauvillain, o Cabernet Franc, a gente vai para Pouilly-Fumé, e aí nós temos uma vinícola que hoje ela é bio, mas eu acho que para o Pouilly-Fumé ela continua HVE, tá? É uma vinícola que se chama Domaine Roger Pabiot,
e hoje quem comanda a vinícola é a filha dele, tá? É a Pauline. Avec plaisir. E aí, ó, a Pauline hoje faz um trabalho muito bacana e eles estão na certificação HVE3, que é o mais alto nível de valor ambiental, e eles também têm uma parte orgânica, mas eu ainda não trago os vinhos orgânicos deles. E aí a gente tem esse rótulo que ele se chama La Surprise, e é um 100% Sauvignon Blanc, né? Assim como o Sancerre Pouilly-Fumé é sempre 100% Sauvignon Blanc. A diferença entre um e outro é que o Pouilly-Fumé, ele tem uma coisa mais fumê mesmo, né? Da pedra que se encontra ali no solo. E o Sancerre, você tem 3 tipos de solo, que eu até faço questão de explicar, porque é muito básico isso para quem vai para a região de Sancerre e poder explicar um pouquinho da diferenciação entre eles. Aí a gente vai para Sancerre, né, que isso era uma coisa que eu sou apreciadora de Sancerre e eu queria muito ter Sancerre no nosso portfólio, e hoje nós temos. E aí nós temos Vou explicar um pouquinho dos terroirs, tá? Então, em Sancerre, nós temos 3 terroirs distintos. Isso. A gente tem o terroir calcaire, que na região é chamado de caillotte, que é presenças de calcário, que é calcário que deixa a água aqui da França branca, inclusive. Quem já veio aqui para a França pode perceber que resseca mais o cabelo, a pele. Às vezes você lava a louça e ficam umas gotas assim esbranquiçadas no copo, nos vidros. Isso é excesso de calcário, tá? E esse primeiro terroir, o calcaire, que eles chamam de caillotte, tem uma grande presença de calcaire. Aí tem o terroir argilo-calcaire, né, que eles chamam de griotte, e aí você tem uma mistura de argila com pedras de calcário. E o terceiro tipo de terroir é o terroir argilo-silencieux, que eles chamam de silex, tá? E aí tem os tintos, que aí também tem essa questão dos terroirs, e é sempre Pinot Noir. E eles plantam nos 3 tipos de solos também, tá? E aí, Sancerre, nós temos um branco silex e um tinto não tem problema, Thiago, depois vocês vão ter acesso à apresentação, você pode voltar, tá bom? Mas Bordeaux foi bem no comecinho, você perdeu só os vinhos do Sudoeste. E aí, em Sancerre, a gente trabalha com a Domaine Roland Tissier e Fils, e Filhos. Então, hoje já está com o Rodolphe e o Florent, que são os 2 filhos do seu, como ele chamava? Joel, eu acho. É o Roland, desculpa. O Roland. E eles têm vários prêmios. Eles têm medalha de ouro no concurso mundial de Sauvignon da safra 2023, tem medalha de ouro no concurso mundial de Bruxelas, tem 2 estrelas no Guide d'Achète. Então, assim, quando a gente foi para Sancerre, a gente visitou praticamente 80% das vinícolas da região. E aí a gente podia validar 2 Sancerres bem típicos, tradicionais, assim, da região, e podia validar alguma outra coisa. E a gente decidiu por começar com esses 2 do Roland Tissier. Primeiro porque esse Silex é especial. Eu não sei se vocês já provaram algum tipo de vinho que se denomina Silex, mas são vinhos, assim, bem minerais, né? Eles são diferentes do Sancerre tradicional, que tem aquela pegada mais Sauvignon Blanc. Claro que você sente um up, mas o Sauvignon Blanc está bem presente.
E aí ele tem uma vivacidade, uma mineralidade muito marcante que é típica dos solos de Silex, tá? E o nosso segundo vinho é o 100% Pinot Noir, que eles chamam de Tradition, tá? Safra 2023. E, assim, tá vendendo super bem, é isso que eu posso dizer para vocês. E para mim é uma surpresa até, porque eu achava que, se tratando de Sancerre, o branco ia vender mais que o tinto. Mas não, o tinto está vendendo mais que o branco. Aí agora a gente vai para Borgonha, né? Que eu acho que é a região que todo mundo aqui conhece quando a gente fala de França. E na Borgonha a gente só tem um Chablis, porque a gente poderia ter Meursault, Chassagne-Montrachet, diversas coisas, mas o preço de importação acaba tornando esses rótulos inviável, ainda mais para quem está começando como a gente. Então, nesse momento, a gente tem um Chablis, que todo mundo pede Chablis no Brasil, uma coisa impressionante, né? Como o Chablis é aclamado e como as pessoas querem Chablis. Aqui na França não é tão como no Brasil. Chablis é mais um vinho, e ele é caro aqui, né? Então, você vai tomar um Chablis aqui em ocasiões especiais. E aí a gente trabalha com a Domaine Baudouin Millet, que também é uma vinícola familiar, mas, se vocês repararem, a gente voltar um pouquinho para o Vale do Loire, Sancerre já não está no HVE e nem no Bio, porque não precisa ter essa certificação para vender, porque vai vender a safra. E Chablis é a mesma coisa, eles não estão nem no HVE e nem no Bio, e nem são produtores independentes, porque a apelação tem demanda. E aí, essa vinícola produz tudo da região de Chablis, inclusive tem hectare na parte Grand Cru também, mas a gente optou por começar com um custo-benefício um pouco melhor, que é esse aqui, e aí é 100% Chardonnay, como todo Chablis. É uma safra 2023, e ele se chama Charte du Vigneron. Tá? Depois de Chablis, a gente vai para Beaujolais. E aí sim a gente vai falar de um vinho muito especial. Em Beaujolais são sempre 100% Gamay, né? E a gente trabalha no momento com uma vinícola, que se chama Franck Chavy, que é muito especial. O Franck, que é o dono da vinícola, ele é apaixonado pelo trabalho. Se você for no Instagram deles, ele tá lá colhendo as uvas e dirigindo o trator, e cortando, e podando, e mostrando a mão dele toda ferrada, cheia de espinho nos dedos. Ele é considerado um embaixador de Beaujolais, tá? E aí, quando vocês forem na apresentação, eu coloco um indicador, tá? Em todos os mapas de mais ou menos onde é que a vinícola tá, ali na região, e conto um pouquinho da história. E aqui eu falo um pouquinho do AOP Bruilly e Renier, que são os dois, apesar de ter Morgon também e vários outros crus de Beaujolais, a gente trabalha com esses dois no momento. Aí vocês podem ler um pouquinho, mas os dois são Gamay, e aí a diferenciação é o terroir mesmo. A paixão pelo Gamay no Beaujolais, e é isso que a gente fala aqui um pouquinho, dessa paixão do Franck Chavy, pelo trabalho e tudo, e conta um pouquinho a história deles. E esses dois vinhos, o que eles têm de especial é que eles são sem sulfitos adicionados, tá? Nada de sulfito. Ele tem o sulfito natural do vinho, mas ele não adiciona sulfitos para conservar, melhorar, nada. Os dois vinhos, o Renier e o Bruilly, tá? São esses dois rótulos aqui, bacanudos, com essa garrafa bojuda. Bruilly 2022, né? 100% Gamay. E o Renier 2022 também, 100% Gamay, sem sulfitos adicionados, tá? Aí, depois de Beaujolais, a gente vai para Languedoc, lá embaixo, quase ali
pega ventos, né, do Mediterrâneo. E a gente trabalha com uma vinícola que se chama Le Clos Rouge, tá? Que a AOP é Terrasse du Larzac. Aí aqui eu falo um pouquinho sobre o Le Clos Rouge, no slide anterior eu explico um pouquinho do Languedoc e falo um pouquinho do Terrasse du Larzac. E a gente tem esse vinho aqui. E esse vinho é orgânico, tá? Então, ele é um vinho do Languedoc, que é um blend de Grenache, 50%, 30% Carignan e 20% Syrah, tá? Colheita manual, é um casal que faz esses vinhos e eles estão todos em agricultura orgânica. Todas as vinícolas a gente tem contato, assim, 80% delas a gente negocia com os donos, tá? São os donos ou o filho dos donos que nos atendem. Uma ou outra que a gente conheceu através de intermediários, porque em 2 anos não dá para desbravar todas as regiões da França e sair visitando, né, fazendo degustações, até porque o Juliano tem um outro trabalho e eu não vou fazer esse trabalho sozinha, porque eu preciso dele para me ajudar a fazer essa validação. Mas esse casal especificamente a gente conheceu na feira do Vigneron Independente, assim como o Franck Chavy, assim como o Chablis, o Badomillet. Então, assim, são produtores, e curiosamente o Chablis é considerado produtor independente. Aí agora a gente vai para o Vale do Rhône, que é do lado do Languedoc, né? O Languedoc é esse marronzinho e o Vale do Rhône já entra no rosinha. E aí a gente entra na vinícola que a gente já fez uma compra na primeira importação, que é a Chateau Saint-Cyr, que é aquele laranja que eu estava falando do começo. E eles estão ali na pontinha, que se chama AOP Costières de Nîmes. Então, eles estão aqui, ó, na pontinha ali do Vale do Rhône, quase no Languedoc, mas é Vale do Rhône ainda. E aí, com a Chateau Saint-Cyr, que também é uma vinícola familiar, que passou de pai para o filho, e aí hoje a gente negocia lá com o filho, né, do dono da vinícola. Eles têm uns vinhos muito aromáticos e frescos, e eu acho que é justamente por causa do posicionamento ali, aquela coisa, a influência do Mediterrâneo. Aí a gente começa com o Salamandre, que é o nosso laranja de aposta desde o início da primeira importação, que para quem gosta de vinho laranja, é um vinho que não tem erro. Qualquer mesa que ele vai ser colocado, as pessoas... O grau de aceitação é altíssimo, tá? Ele é 100% Grenache Blanc e ele fica 10 dias macerando com as cascas das uvas brancas. E aí, por isso que dá essa cor, né, intensa laranja. E é orgânico, tá? Todos os vinhos da Chateau Saint-Cyr são orgânicos. Depois dele, a gente apostou nesse branco aqui, que é 50% Roussanne, 30% Grenache Blanc e 20% Viognier. Você já provou, Alexandre, o Salamandre? E depois a gente tem um tinto legal, é muito bom mesmo. Depois a gente tem o tinto deles, que é 60% Syrah, 30% Grenache e 10% Marcelin. Obrigada. Todos esses vinhos que a gente está apresentando, a gente traz com exclusividade para o Brasil, tá? Então, sempre a gente que vende. Se alguém vender se alguém no futuro tentar nos atropelar e tal, os produtores vão nos avisar se eles forem abordados e tal. Então, assim, quem já trabalha com o Brasil, por exemplo, talvez vocês até conheçam, lá no Sudoeste tem uma vinícola que ela é grande, eu acho que ela é a maior e mais famosa, que se chama Orgelus.
a gente foi nessa Orgeluz e eles já trabalhavam com o Brasil e a gente falou, então não, né? A gente não vai ser mais um. A gente quer quem ainda não está. E aí, depois da Chateau Saint-Cyr, que a gente trabalha com esses 3 vinhos, a gente termina com o reizinho da França, né? Que é um Châteauneuf du Pape, que também, assim como Chablis e Sancerre e um 100% Cabernet Franc, também era muito pedido. E aí, para quem não sabe, o vinho se chama Castelo do Papa, porque ele ficava perto de Avignon, que é onde o Papa morou por algum tempo aqui na França. E aí era o vinho do Papa, e aí essa região ficou apelação, que ela foi uma das primeiras da França, ela foi reconhecida em 1936. Ela se chama Châteauneuf du Pape porque é próximo da onde o Papa morava. E aí a gente trabalha com a Maison Lavaux, que não é nem bio nem HV. E aí Qual é o produtor do Châteauneuf do Pape? Maison Lavaux. Obrigado. Laval. E o Châteauneuf se chama Tresquois de Lavaux. É esse aqui, o Maison Lavaux, tá? Eles têm alguns Sauvignon Blanc premiados lá no Vale do Loire e do Vale do Rhône, desculpa. Nossa, tem alguma coisa errada aqui, desculpa, viu, gente? Ficou o título, pegou o título de outra coisa aqui, ó. Tá bem? Sauvignon Blanc do Vale do Loire? Não, né? A gente tá no Vale do Rhône. Enfim, eu vou arrumar antes de compartilhar com vocês, tá? Mas Por aqui isso que eu fala que eles são... perguntei. Então, obrigada. Aqui é uma vinícola familiar também, e o filho, eu acho que é essa vinícola aqui, não, é o do Chablis. O filho foi fazer comércio exterior e ele voltou para a vinícola e ele fez uma implementação mais profissional ali da vinícola. Mas a Maison Lavaux, no Vale do Rhône, o Frederic e o Benoit Lavaux, que se juntaram à equipe da adega familiar, e hoje eles produzem ali os Châteauneuf du Pape, e eles têm 140 hectares, tá? De Rasteau, Côte du Rhône e Côte du Rhône Village Valréas, além do Châteauneuf du Pape, tá bom? E aí é um rótulo de tradição. Aí aqui é o rótulo, né? Que aí todo o Châteauneuf du Pape tem essa coisa aqui, ó, né? Nas garrafas, né? Esse timbre, né? No vidro, que é em relevo. E é um blend de 50% Grenache Noir, 40% Syrah e 15% Mourvèdre. Ai, não acabou, ainda tem mais um. Esqueci, eu vou terminar no espumante. Aí a gente vai para a Alsácia, lá no topo, perto da Alemanha, e nesse momento a gente só trabalha com um cremant, um espumante cremant, que é orgânico, tá? Mas a gente já está com alta demanda também de Riesling, Sylvaner e outros Grand Crus também da Alsácia. Essa vinícola, as uvas, né, da Alsácia são Riesling, Gewürztraminer, Pinot Grigio, Muscat, Muscatel e Sylvaner, nos brancos, né? E para uvas tintas, eu acho que é Pinot Noir. Só Pinot Noir, né? Na Alsácia, só Pinot Noir. O expert aqui confirmou. E aí, eu não sei, hoje a gente tem até uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, mas aqui na França, que nem eu falei, dos crus de Beaujolais. Beaujolais não tem Grand Cru, só cru. Porque só pode dizer que tem Grand Cru em Alsácia, Borgonha, Bordeaux e... Alsácia, Bordeaux, Borgonha e
Grand Cru e Borgonha e champanhe. Óbvio, né? O primeiro que vem na nossa cabeça é sempre champanhe. E aí a gente trabalha com a Domaine André Erhardt e Fils, com a Elise, que é a filha do André, e eles têm alguns Grand Crus também, e a gente optou por começar pelo cremant deles, tá? Todos os vinhos da vinícola são orgânicos, e esse aqui é o rótulo dele. Tá vendo? Então, ele, não sei se for ajudar vocês nas vendas também, é um extra brut, tá? Não é brut só, é um extra brut, então tem menos ainda açúcar. E aí ele é 60% Pinot Blanc, 25% Pinot Auxerrois e 15% Pinot Grigio, tá? É bem interessante, né, essas uvas, até porque ele é feito por método tradicional, como champanhe, então tem esse apelo também das uvas, né, porque não são as uvas como as que a gente usa para champanhe. Você pode falar um pouquinho, perdão, desculpe, você pode falar um pouquinho mais dessa Pinot Auxerrois? Eu não conheço. Ela é lá da Alsácia, porque se você voltar aqui, ó, no mapa, tá vendo? Se você abrir o mapa da Alsácia, você vai ter uma regiãozinha ali, é só esse verdinho, Alsácia, tá? Que chama Auxerrois. Então, eles chamam de Pinot Auxerrois, porque é lá da região. É que nem as uvas do Sudoeste, são uvas que só tem lá. Ok, obrigado. Imagina. Aí, aqui eu explico um pouquinho da diferenciação entre HVE Bio e mostro para vocês o loginho do produtor independente. Por quê? Apesar da gente fazer o contrarótulo, né, adaptado para o Brasil, alguns rótulos, como o da Chateau Saint-Cyr, por exemplo, eles vão ter a folhinha na frente, tá vendo? Então, aí vocês já vão... quando tem na frente, vocês já sabem que é bio. Você viu a folhinha? É bio, orgânico. Na frente ou atrás, viu esse símbolo aqui, HVE, esse laranjinha, com esse redondinho, tá? E alguns vinhos também, vocês vão ver esse terceiro símbolo, que é o símbolo do Vigneron Indépendant, aqui da França. E aí, por que a gente fala disso? Porque tudo isso está interligado, né? Porque a gente está sempre buscando vinhos de baixa intervenção, né? Pequenos produtores, vinhos de baixa intervenção, sair do lugar comum, e para a gente ter apelo ali nas vendas, né? E aí eu termino aqui com os nossos contatos. Se a gente vai completar o nosso Instagram, a gente só tem posts dos vinhos que a gente fez na primeira importação, agora a gente começa a postar esses vinhos novos a partir dessa semana. Tem o nosso site, que assim como o do Carlos é mais institucional, vai virar um e-commerce, mas não é o foco, tá? É mais para poder atender aí amigos e parentes, ou uma galera, e sempre vai ser um preço absurdo, porque não é o foco, tá? E tem o meu contato do WhatsApp, se vocês quiserem tirar dúvidas, depois ler a apresentação com calma. Eu vou fazer a correção ali do Chateauneuf du Pape, e amanhã o Carlos já vai ter essa apresentação finalizada, toda correta, e pode compartilhar com vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou aberta. Olha, os produtores... Eu tenho. Tem uma pessoa que me fez uma dúvida por escrito, tá? Então, assim, ó, os produtores independentes é uma associação que reúne viticultores, né, aqui da França, que são responsáveis por todas as etapas da elaboração dos vinhos, do cultivo das vinhas, das uvas,
e do engarrafamento à comercialização. Ou seja, eles fazem o processo do início ao fim. Então, assim, porque tem muita vinícola aqui que vende o excedente da plantação para a cooperativa. Aí tem produtor que produz o vinho, não engarrafa na vinícola. Tem produtor que engarrafa, mas depois não comercializa, vende para a cooperativa, entendeu? E isso, se falando de França, é o que mais a gente encontra. Tem muita gente que coloca na apresentação, que faz curadoria, que visita, e que isso, e que aprova, e não é verdade, gente. Na verdade, são importadores que estão arrematando lotes de cooperativas, entendeu? E aí você vai ver muito vinho francês ruim, encalhado. Por quê? Porque essas cooperativas jogam o preço lá embaixo, geralmente os vinhos já estão até quase próximos da sua vida útil, principalmente para brancos e rosés, e aí fica esse bando de vinho ruim sendo vendido aí no mercado como vinho francês renomado, que não é. Desculpa, pode fazer a sua pergunta agora. Era sobre isso? Sobre os vignerons independents? Acho que o Marcos tinha uma pergunta, não é, Marcos? Sim, obrigado. A minha pergunta é lá do início da apresentação. Você falou de alguns vinhos brancos, de duas uvas em particular, que eu não as conheço ainda não provei. Sim. E eu gostaria, se possível, você dar uma breve descrição desses vinhos. Eles são mais minerais, untuosos como Chardonnay, cítricos como a Sauvignon, enfim, para dar uma visão, um overview de como é o vinho para a gente poder oferecer. É do Viladria? Isso. Acho que é Viladria aqui, né? É o Gros Maçon, né? Eles não são minerais como os vinhos do Vale do Loire e da Borgonha, porque o Sudoeste é uma região quente, tá? Você tem que pensar que eles estão próximos de Bordeaux e perto da L'Occitanie. Então, o solo não é muito com calcários e principalmente pedras sílex, então não é, tá? Então, assim, eu vou falar do Sauvignon Blanc, todo mundo conhece, eu não preciso falar, mas, por exemplo, o Côte Sauvage, que é 70% Colombar, que é uva do Sudoeste, e 30% Sauvignon Blanc. Então, aromas, frutas exóticas e cítricas, com notas de limão. Na boca, fresco e vibrante, com boa textura e final frutado, tá? Então, você vai ver ali bem presente aquela coisa das frutas do Sauvignon Blanc. E eu aconselho de degustação, ideal como aperitivo, que aqui eles fazem muito apéro, que é o nosso happy hour, tá? E eles fazem muito isso aqui. E aí eles servem charcuteria, queijos, e aí, para pratos, eles recomendam frutos do mar, peixes grelhados, massas frescas e legumes de primavera. E aí, no outro vinho deles, que é 50% Chardonnay e 50% Gros Maçon, na boca, eles definem como equilibrado e aveludado, que aí tem um pouco do aveludado do Chardonnay, né? Com notas frutadas, florais e final elegante. Mas não é mineral, tá? No nariz, notas tostadas, flores brancas e cítricos. E harmoniza com carnes brancas, vieiras, peixes, com levemente um molho cremoso e risotos. É isso aí, são vinhos fáceis de beber. Eles são vinhos que devem ser tomados jovens, né? Não são vinhos de guarda, são vinhos que devem ser tomados, assim, no máximo 3 anos. Então, essa safra ele foi engarrafado no final de 23, então, assim, o ideal é que a gente finalizasse eles aí para final desse ano, comecinho do ano que vem, né? Porque depois o vinho vai entrando na sua decadência, tá? Já o Sauvignon Blanc, ele já
é um vinho mais de guarda, porque ele é mais especial ali dentro da vinícola, então ele aguenta mais aí uns 5 anos, 6 anos, tá? Ok, muito Agora, obrigado. imagina, tem mais algum outro que você gostaria de saber? Não, apenas essas duas uvas realmente que são novidades. Eu ainda não provei, Tá. fiquei curioso. E o Já que ela tem vinho a de Chardonnay, sobremesa deles é com Gros como ela, Marsan também. pois é, como ela tem a Chardonnay, fiquei me perguntando se ele é um vinho untuoso ou se a Gros Marsan traz alguma outra característica que altere aquela sensação, aquela noção que nós temos da Chardonnay. Então, aqui na França, né, eles não tratam, né, os vinhos pelas uvas, justamente por causa dessa diferenciação de solos, né? Que você planta Chardonnay no Sudoeste, ele vai ser de um jeito. Você planta Chardonnay na Borgonha, ele vai ser de outro jeito. Você planta Chardonnay no Vale do Loire, ele vai ser de outro jeito, entendeu? Então, no Languedoc, então assim, você colocar 5 chardonnays de 5 regiões diferentes aqui da França, 100% chardonnay, numa degustação às cegas, vai ter diferenciação, entendeu? Justamente por causa disso. E é isso que torna a França tão especial, porque eles têm um solo muito rico, entendeu? E aí uma pequena diferenciação ali de região, e não é que é um país tão grande, hein? Não é? A França é pequena comparada ao tamanho do Brasil, mas você mudou ali um pouquinho de vento, de clima, de sol, né? Pega mais sol, pega mais chuva, já muda completamente. Então, não adianta ficar esperando ali um típico tradicional Chardonnay, como os da Borgonha, porque não vai ser, tá? Tem que fazer a degustação para poder validar essa diferenciação, até porque eles não são só 100%, né? No Sauvignon Blanc, se você comparar, você até vai ter ali uma coisa parecida com o Sancerre. Mas nesses outros dois, que é o Côte Sauvage e o Terre de Feu, vocês vão sentir o Sauvignon Blanc e o Chardonnay, mas vocês vão sentir além por causa das outras duas uvas e por causa do solo. Agora, o Jardin Secret, acho que foi o Alexandre que perguntou, esse vinho é o best-seller da vinícola, tá? Tanto é que se você olhar, ele é a safra 2024, ou seja, uma safra super recente. O que significa isso? Significa que o vinho Merlot, que é o vinho doce que eles vendem para vinho de sobremesa, não encalha. Eles estão lá, sempre fazendo, é a safra última que tem, entendeu? E já está na 24. E assim, apesar de durar bastante e você poder tomar esse vinho por causa dos açúcares, demorar 5, 6 anos para abrir, ele não vai ter muita alteração. Tá lá, a safra recente, 2024, porque é o best-seller da vinícola. E eu, assim, particularmente, não era muito do vinho de sobremesa, e depois de muito fazer uma colheita tardia, olha, Para ter o açúcar nesse residual, caso, deve ter. colheita noturna em temperaturas frescas. Juju, molhões de vendagem leite? Não, no Sudoeste não, tá? Então, não é colheita tardia. Nesse caso, eles colocam ali na ficha técnica que é colheita noturna em temperaturas frescas, fermentação em baixa temperatura e amadurecimento sobre borras finas em tanque de inox. Eles interrompem a fermentação. Antes de quebrar todo o açúcar, eles interrompem antes, com baixas temperaturas mesmo. Tá? Então tá. É a tentativa de fazer um vinho do Porto. Mas é engraçado porque ele fica com um grau alcoólico baixo. Né? Mas açúcar alto, né? Mas açúcar alto. 40 de açúcar é um vinho altíssimo. interessante porque ele tem um grau alcoólico baixo e um açúcar alto. Então, é extremamente interessante este vinho. Porque, né, para vinho doce, 40 é muito alto. Geralmente é
16, sei lá, 18, né? Quanto é de um vinho do Porto, Não, Carlos? vinho do Porto, 19, 20. 19, mas tá. 40 Limite. é o dobro. É. É, Não. Eu eles estou a têm falar de um percentual outro de vinho. álcool. Estou a falar de percentual de álcool. Sim. Não, tô falando de açúcar. Não sei de cabeça. Você sabe Mas quantas gramas provavelmente de açúcar não sei de cabeça, mas deve ser na muito parecido. análise? Não lembro de cabeça. Tem que olhar. Eu sei que a Viladria tem um outro vinho de sobremesa, chama Lune de Miel. E aí o açúcar é bem menor, é tipo 16, entendeu? Mas a gente, como ia apostar em um, a gente falou, não, vamos para esse, porque na nossa percepção é melhor. E a gente faz muita degustação com harmonização, tanto aqui quanto no Brasil, porque eu acho que ajuda, né? Quando você faz a harmonização ali dos vinhos com algum prato, ajuda a vender. E esse para sobremesa, ele é muito bacana. Este aqui tu dirias que ele harmonizaria com sobremesas Eles frutas recomendam amarelas? cítricas, né? Frutas amarelas. Isso, Mas e na Argentina, eles estão fazendo muito esse estilo de vinho, e lá harmoniza muito, uma harmonização que eles usam muito é com pizza com cebola caramelada. Então, assim, eles usam um agridoce para quebrar esse açúcar. Mas a Argentina tem produzido bastante esse tipo de estilo de vinho. aqui na França, eles recomendam muito esse tipo de vinho para foie gras, né? Mas, assim, em São Paulo, inclusive, foie gras é proibido, né? Mas aqui, a recomendação na ficha técnica para harmonização é aperitivos, que é o aperro, foie gras, carnes brancas ou peixes com molho cremoso, além das frutas gorgonzola, além das frutas amarelas, né? Que aí pode fazer uma sobremesa com maracujá, enfim. Interessante. Manga. Só me permita fazer um comentário. Claro. Essa coisa do foie gras proibido em São Paulo, restaurante japonês aqui vende mais foie gras do que restaurante francês. Tá? Então, todo é uma restaurante loucura. japonês tem o Até porque a foie quantidade gras. populacional do Brasil, né? Comparada com espaço territorial em quilômetros e populacional, o Brasil é imenso, né? E São Paulo, com a quantidade de restaurante japonês bom, você acha que os caras não vão botar foie gras? Eu só não sei como é que trazem, né? Porque a importação e a comercialização é proibida. Mas tem uma produção expressiva aqui principalmente em São Paulo, no interior de São Paulo. Mas é uma loucura. Eu não tenho nada contra, entendeu? Tem muita gente que, eu não sei o que, o animalzinho e tal, tá bom, gente, mas vamos lá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tá falando de vinho e harmonização, né? Então, assim, eu entendo que você engorda, né, o pato ou o ganso, né, e aumenta o fígado dele para fazer o foie gras. Mas aqui na França é cultural, é tradicional, entendeu? No Natal todo mundo come foie gras. Então aí tem uma questão cultural também, que é uma celebração, né? É um produto mais caro que é consumido no inverno, que aí o Natal é no inverno aqui, para isso, né? Para justamente festejar em família. E tem alguns produtos como o foie gras que é total de Natal. Fica à vontade, gente. Eu acho que eu já finalizei. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Eu só queria, Juliana, fazer uma observação. Eu fiquei preocupado com o Gamay sem sulfitos, principalmente a safra 22, e eu corri na minha adega, tinha um ali que eu estava pego para provar, mas ele está perfeito. Maravilhoso. Perfeito. Maravilhoso. Acidez, todas as frutas vermelhas, o corpinho leve. Perfeito. 22 sem sulfito Gamay, surpreendente. Tá vivíssimo. Você sabe, Gustavo, perfeito. Que esse era um medo nosso também, porque a gente nunca tinha importado vinhos sem sulfitos e a gente ouviu de alguns importadores que às vezes dava problema, que o vinho chegava alterado e que não sei o quê. E a gente falou, e aí, vamos, não vamos? E falamos, vamos.
E aí, quando a gente fez a degustação deles, a gente levou algumas garrafas na mala, porque não sabia se a importação ia liberar tempo para fazer a degustação que a gente tinha marcado em São Paulo. E depois os vinhos chegaram aí para vocês. E tanto a gente que levou alguns na mala, quanto os que chegaram por navio, que o Carlos depois também provou, e a gente levou para um restaurante e tal, tava igualzinho. Igualzinho. Esse vinho A tá gente espetacular, fez uma fantástico. degustação em São Paulo e, assim, o Renier, ele tá, né? Apesar do Bruy ser mais famosinho, o Renier tá, assim, especial. Vivíssimo, vivíssimo, perfeito, muito bom, muito gostoso. Parabéns. Obrigada, obrigada. Esse é um vinho muito especial. Como eu falei, eu fiz questão de falar mais do Frank Chavy, porque realmente ele dá o sangue. Perfeito, pessoal. Isso, Acho que é né, isso. Se Carlos? quiser, tiverem mais alguma dúvida, Eu a vou ideia era encerrando a mais ou menos gravação, a gente pode fechar em conversar mais uma um hora. pouquinho. A ideia é fechar mais ou menos em uma hora, né, para o pessoal. Até porque lá na França aí são que horas, Juliana? 2h36 da manhã. Um pouquinho mais tarde do que aqui.